Gente, eu vou falar de alguns conceitos básicos de eletricidade e eletrônica de forma superficial. Assim, eu não considero isso aqui um tutorial, certo? Mas eu vou passar uns conceitos e passar algumas analogias para auxiliar no entendimento de algumas noções e alguns parâmetros e grandezas que existem na eletrônica e na eletricidade. Bom, os primeiros conceitos, né, são os conceitos de tensão e corrente e potência. Eu cito os três assim, menciono os três conceitos porque eles estão intimamente ligados. É muito mais fácil para entender o conceito de tensão e de corrente elétrica quando a gente compara um sistema hidráulico, certo? Um cano fino, por onde se passa um fluxo d'água, um cano mais grosso, por onde se passa também outro fluxo d'água, certo? E uma bomba hidráulica, certo? Uma bomba que vai puxar a água, fazendo esse fluxo circular. Então aqui, uma bomba, é difícil escrever porque a câmera com a mão direita e escrevendo com a mão esquerda fica complicado, mas vamos lá. Gente, é o seguinte, a tensão elétrica, comparada, fazendo analogia com o sistema hidráulico, ela pode ser comparada à força com que a bomba d'água exerce no fluxo de água para fazer com que esse fluxo de água circule no circuito, numa casa, num circuito fechado, certo? Fazendo aqui um circuito simples, um loop, né? Então a bomba, ela vai gerar uma força, ela vai gerar uma pressão. Essa pressão ela pode até ser exercida nas paredes dos canos do encanamento, certo? E essa pressão vai fazer com que a água seja puxada de algum lugar, de alguma fonte, né, de algum reservatório, melhor dizendo, e puxando a água desse reservatório, ela vai ser espalhada pelo circuito hidráulico. No caso, pode ser uma casa, certo? Então, a analogia aqui é o seguinte: no circuito elétrico a gente tem esse sinalzinho aqui que a gente chama de terra, certo? E tem esse sinalzinho à frente aqui que é o sinal de resistor, certo? Pode ver que ele é assim, ó, indicando que quando a corrente flui no fluxo, num determinado sentido, né? Quando a corrente flui, na realidade não importa o sentido, ela vai passar por um elemento que vai oferecer uma certa resistência a esse fluxo. Então, mais em cima, eu ligo, por exemplo, a uma bomba d'água que eu sinalizo aqui com esse símbolo VCC. Eu posso simbolizar também por esse símbolozinho aqui, um mais ou menos, certo? Então, a tensão elétrica ela se compara a essa força que a bomba exerce, como eu já disse, para fazer com que a água saia do reservatório. Aqui no caso da eletricidade, esse reservatório vai ser o terro comum referencial, entendeu? Vai fazer com que os elétrons saiam daqui, entrem no circuito e circulem. Isso é um circuito bem simples, o mais simples possível. Que se fosse com bateria, feito bateria, ele seria assim, né? Ele seria um resistor, uma bateria aqui, 6 volts, vamos dizer, um resistor, e aqui a corrente circulando no sentido convencional do positivo para o negativo. Essa história de sentido convencional, gente, é porque existe o sentido real da corrente elétrica, né? Que ela sai do negativo para o positivo, e o sentido convencional, que é do positivo para o negativo. Mas os elétrons eles não têm essa preocupação se ele sai do positivo, do negativo. Na análise final do circuito, tanto faz você adotar o sentido convencional como o sentido real da corrente. Isso aqui, o exemplo que eu dei aqui é em corrente contínua. Bom, agora falei da tensão, mas toda vez que eu falo de tensão, pode ver que é impossível falar de tensão sem falar da corrente, do fluxo. As coisas são juntas, né? Na realidade, tensão e corrente, elas não são coisas separadas, elas são coisas juntas, elas são como cara e coroa, são como duas faces de uma mesma moeda, certo? E essa moeda aqui é a moeda da potência. Aí é onde eu vou chegar. É a moeda da potência, certo? E o que é potência? A potência ela é a medida, a grandeza que relaciona a quantidade de energia
a capacidade que um sistema tem de realizar trabalho em um determinado tempo, né? Então a potência é a derivada da energia pelo tempo, em função do tempo, certo? É a taxa de variação da energia em função do tempo, quanto você pode realizar de trabalho em função do tempo, em quanto tempo. Então, a potência elétrica, existe uma fórmula básica que ela tem a seguinte relação: potência é igual a tensão vezes a corrente, onde V aqui é a tensão e a corrente P é a potência, certo? E a potência é a derivada da energia em relação ao tempo, certo? É a taxa de variação da energia com relação ao tempo. Então, gente, a tensão, como eu disse, é a força, né? A pressão exercida lá no cano d'água, no sistema hidráulico. E a corrente é justamente o fluxo, o próprio fluxo, o fluxo d'água em si. Perceba que, enquanto nesse cano mais fino aqui, o fluxo ele tem uma largura, tem uma espessura, certo? Ou seja, o fluxo é menor, no cano grosso o fluxo é maior. A gente diz então que a corrente que passa nesse cano mais grosso aqui, ó, a corrente ela vai ser maior do que a que passa nesse cano fino, certo? A corrente que flui aqui ela é maior do que a que flui no cano fino. Por quê? Porque a corrente também é uma relação de variação. A corrente na realidade é a derivada da quantidade de carga elétrica que passa numa seção transversal de um condutor em função do tempo, certo? Então é a taxa de variação, quanto a variação, quantos elétrons, o número total de elétrons que flui numa seção transversal de um fio, certo? Colocando aqui, por exemplo, vamos colocar aqui os elétrons, a quantidade de elétrons que passam por essa seção transversal aqui num determinado tempo, ele determina a corrente. Então veja que quanto maior a bitola desse fio, quanto maior a largura desse fio, a maior quantidade de elétrons vai passar por essa seção, maior vai ser a corrente, certo? E quanto menor o fio, quanto o fio for mais fino, né, esse fio ele vai impor uma resistência ao fluxo, certo? Então, gente, aqui o fluxo d'água, como eu disse, o fluxo da corrente elétrica ela pode ser comparado, fazendo analogia, ao fluxo d'água, né? E vamos lá, falar agora da resistência, porque também está intimamente ligado tensão, corrente e resistência elétrica. A resistência elétrica, gente, vamos pensar agora assim no curso d'água de um rio. O curso d'água de um rio, você não encontra um rio puro assim, ele sempre vai ter, no fundo dele ele vai ter elevações, relevos, ele vai ter uma pedra, várias pedras no meio do rio, certo? E a água vai passar, vai bater nas pedras e vai se desviar, certo? Da mesma forma, dentro de um condutor elétrico, os elétrons, eles ficam de forma desordenada, certo? Eles estão lá dentro de forma desordenada, aleatória. E por que eles ficam assim, transitando, vamos dizer, de forma aleatória? Por causa de outro conceito que eu vou falar mais adiante, chamado de entropia, o grau de desordem, certo? Como não existe um zero grau absoluto, um zero Kelvin de temperatura, sempre vai ter uma energia, e essa energia vai fazer com que os elétrons eles fiquem transitando de forma aleatória no condutor. Quando eu exerço uma tensão sobre esse condutor elétrico, quando eu exerço uma tensão elétrica nele, todos esses elétrons que estão de forma desordenada aqui dentro, eles vão ficar em ordem, certo? Eles vão ficar todos aqui numa setinha só, aqui tudo no canto. Isso falando de uma corrente contínua, uma corrente que flui apenas em um sentido. Depois eu vou falar da corrente alternada, a corrente que flui em dois sentidos, certo? Então, gente, a resistência ela é aquela oposição à passagem da corrente, certo? Quando os elétrons circulam dentro de um condutor, existem também alguns elétrons que ficam ainda, muitos, a maioria ficam assim de forma ordenada, mas existem alguns que estão lá de forma desordenada, andando para lá e para cá, certo? E quando eles passam e se chocam com esses outros elétrons que estão de forma desordenada, eles geram calor, certo? E esse calor é uma energia que é desperdiçada, entendeu? Então, a resistência, ela é essa oposição ao fluxo da corrente elétrica. E como eu disse,
no choque entre os elétrons que estão de forma ordenada, a corrente elétrica em si, com outros que estão de forma desordenada no condutor, por causa da entropia, o choque entre eles vai gerar um calor. Esse calor não vai servir para nada, vai ser apenas ele vai ser dissipado, certo? Então, gente, a resistência na eletricidade, ela também tem uma relação com a tensão e com a corrente. Segundo a lei de Ohm, a tensão, que é simbolizada por V, ela é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Percebam que se você pegar um fio com uma bitola grande, né, a corrente vai ser maior, a resistência vai ser menor, certo? Se você pegar um fio de uma bitola pequena, um fio de uma espessura menor, a resistência vai ser maior, a corrente vai ser menor, certo? Você aplicando a mesma tensão, a mesma força nele. Então, gente, eu disse aqui antes que a potência, ela é uma moeda que tem como suas faces a tensão e a corrente, certo? Potência é uma moeda que tem tensão e corrente. Ela vai ser, como se você quiser variar a tensão nessa moeda aqui, diminuindo o valor de cima, esse tamanho dela aqui de cima, você vai alargar embaixo, de forma que a massa total, fazendo uma analogia com a moeda, vai ser sempre a mesma. Você vai transformar ela aqui num cone, certo? Você vai diminuir a tensão, vai aumentar a corrente ou vice-versa, certo? Um cone aqui virando pelo avesso. Mas no final das contas, essa massa, supondo aqui, fazendo analogia, supondo isso aqui como uma moeda de massa de 1 grama, certo? Essa massa ela vai permanecer a mesma. Você variando a tensão aqui em cima, diminuindo ela e aumentando a corrente embaixo. No final das contas, quando você colocar na balança, ela vai pesar a mesma coisa, 1 grama, né? Fazendo analogia aqui. No caso, seria 1 watt, que é a medida de potência, certo? Então, gente, falei de forma superficial de tensão, corrente, potência, energia, resistência. E agora vamos falar de reatância. Para se falar de reatância, a gente tem que conhecer outro tipo de corrente, que é a chamada corrente alternada. A corrente contínua, que foi essa que eu falei até agora, num circuito elétrico, ela flui apenas em um sentido, certo? A corrente contínua, ela flui apenas de um sentido. No sentido convencional, ela vai do positivo para o negativo, certo? Quando eu pego um circuito de corrente alternada, um circuito simples, só resistivo, com um único resistor, a corrente ela vai ficar indo e voltando, certo? Ela vai ficar indo e voltando nos dois sentidos, é a corrente alternada. Mas na eletrônica, na eletricidade, sempre vai existir um resíduo, sempre vai existir um elemento capacitivo ou indutivo. Então vamos falar do capacitor e do indutor. O capacitor, gente, ele é como se fosse uma garrafa que armazena carga elétrica, certo? E armazenando carga elétrica, ele vai armazenar energia elétrica. De fato, quando se descobriu o capacitor, foi através de uma garrafa, né, que foi a chamada garrafa de Leiden. Leiden, se eu não me engano, é uma cidade que fica na Holanda. Então, o capacitor, que tem esse símbolo aqui, ele vai armazenando carga elétrica nas placas dele. Ele tem duas placas assim, ó, em cima. Então, ele vai armazenando carga positiva em cima, carga negativa embaixo. Assim, ele vai armazenando energia elétrica. O indutor nada mais é do que um fio enrolado, certo? Ele tem, vou desenhar melhor aqui, ele tem esse símbolo aqui, várias voltas do fio, né? Então, depois que se descobriu, se eu não me engano, um físico chama-se Ørsted, ele descobriu a relação que existe entre a eletricidade e o magnetismo. E esse indutor, popularmente chamado de bobina, certo? Ele acumula energia elétrica em forma de campo magnético. Então, existe uma grandeza associada ao capacitor quando ele está funcionando em corrente alternada, que é chamada de reatância capacitiva. Eu vou tentar explicar de forma análoga também a um circuito hidráulico. O capacitor,
de forma análoga ao circuito hidráulico, certo? Ele funciona como, vamos dizer assim, como aquele vaso que dá descarga lá no banheiro, certo? Ele acumula um bocado de água que vai enchendo, ele acumula, a água vai enchendo até um ponto que ele fica cheio, e aí quando ele ficar cheio, pronto, acabou, não passa nada. Então, num circuito hidráulico, a água vem aqui pelo cano, vai enchendo até um ponto que ele fica cheio, e quando ele ficar cheio não circula mais corrente, ele está cheio, não deixa mais corrente passar, certo? Vai existir uma pressão aqui nele, nas paredes do cano, vai existir uma pressão no próprio vaso aqui, certo? Pela água, né? Mas a corrente não vai circular porque ele já está cheio, certo? Isso aqui é o funcionamento do capacitor em corrente contínua, a mesma coisa. O capacitor em corrente contínua, a corrente inicialmente ele funciona como um curto-circuito, como se fosse um fio, certo? Ele vai se carregando aqui positivamente, ele vai se carregando positivamente num lado da placa e negativamente em outro, certo? E aí quando ele tiver a carga plena, ele interrompe o fluxo de corrente e não há mais corrente, isso aqui na corrente contínua, e aí ele fica preso. O indutor, certo? O indutor já é o contrário. O indutor, ele é a simetria do capacitor, ele é o anticapacitor, vamos dizer assim. Se existisse um universo paralelo que as coisas são opostas, o indutor, ele é o capacitor pelo avesso, falando assim em outros termos. Então, um indutor, imagine aqueles tubos lá de química, né? Aquele tubo enroladinho, esqueci o nome dele, que ele é enrolado assim, várias voltas assim, a escrever até danada. Então, a água, a pressão primeiro chega, a pressão através do ar, né, fazendo analogia com a bomba d'água de novo, chega primeiro aqui antes da água propriamente encher o indutor. Então a pressão chega primeiro, ou seja, a tensão elétrica, fazendo analogia com a pressão de água, a tensão ela chega primeiro do que o fluxo d'água. No capacitor vocês viram que é o contrário. Primeiro vem a corrente aqui, chega, e depois vem a tensão, que fica forçando as paredes aqui dele, certo? No indutor é diferente. No indutor primeiro vem a tensão, né, que se você ligasse aqui numa bomba d'água, a pressão de ar que exerceria nas paredes desse cano aqui espiralado, e depois a água propriamente dita desceria aqui e circularia, certo? Então no indutor primeiro vem a tensão e depois vem a corrente. No capacitor primeiro vem a corrente e depois vem a tensão, certo? Estou falando isso agora em corrente contínua, corrente que flui em apenas um sentido. Quando eu trabalho com corrente alternada, acontece um fenômeno engraçado. O capacitor, que antes eu só carregava, né, só tinha um sentido, carregava e ele interrompia o fluxo da corrente. Quando eu uso corrente alternada, imagine que eu pudesse aqui mudar o sentido de funcionamento da bomba d'água. Ou seja, depois que eu carreguei a bomba d'água, o vaso d'água, com a bomba d'água puxando esse fluxo d'água num sentido, eu inverteria essa bomba e ela puxaria no outro sentido. Então o que é que aconteceria? O capacitor iria se descarregar. Então, o capacitor aqui, ele ficaria e ficará num circuito hidráulico, também no circuito elétrico, ele ficará carregando e se descarregando aqui. Entendeu? Ficará carregando e se descarregando. Nessa onda aí dele de carregar e se descarregar, certo? Gera uma certa dificuldade. Ele gera uma certa oposição à bomba d'água, e no caso aqui do circuito elétrico, à fonte de tensão. Ele gera uma certa dificuldade, gente. A corrente é o fluxo de corrente alternada que vai e vem. Ele vai carregando e se descarregando toda vez, certo? E essa dificuldade é própria da inércia, né? A lei da inércia que a gente conhece tanto. É possível você, num momento, mudar de sentido sem ter uma certa oposição. Então essa oposição é justamente a reatância, certo? Essa reatância nos livros de eletricidade, de análise de circuito, ela tem uma formulazinha matemática básica que relaciona a reatância com a frequência, ou seja, a velocidade com que ele é carregado e descarregado. E essa fórmula é essa aqui. 2π, 1 sobre 2π, F é a frequência e C é a capacitância, certo? E XC chama-se a reatância capacitiva. No indutor,
no indutor vai existir também essa tal de reatância, só que vai ser chamada de reatância indutiva. Ou seja, da mesma forma que o capacitor armazena energia em forma de campo elétrico, né? O campo elétrico vai ficar aqui, vai encher ele aqui todinho aqui no meio, depois vai esvaziar, encher, esvaziar. O indutor, ele vai armazenar a energia em forma de campo magnético, certo? O campo magnético aqui vai inflar, depois vai diminuir, ficar a zero e vai mudar de sentido, certo? E nessa mudança dele carregar e de se descarregar, carregando e se descarregando, nessa eterna, entre aspas, carga e descarga do indutor, vai gerar também uma certa oposição. E essa oposição é chamada de reatância indutiva, né? Imagina aquele cano aqui, espiralado aqui, ele se enchendo d'água, depois se esvaziando, enchendo, esvaziando. Isso aqui, o próprio cano d'água em si, ele vai gerar uma oposição a essa troca de fluxo, né? De um lado e do outro. E essa oposição é justamente a reatância indutiva, certo? Essa reatância indutiva nos livros de eletricidade, ela tem essa fórmula aqui, né? Como grandeza, ela relaciona a frequência com a indutância, que é essa grandeza L, certo? E XL é a reatância indutiva, 2πfL. Então, XC e XL é medida em ohms, assim como é a resistência, é medida em ohms, tem esse valor, tem esse símbolo aqui, a letra grega aqui, certo? Então, ômega, né? Então, tanto o resistor quanto o indutor, como também o capacitor, eles têm essa medida aqui em ohms quando está trabalhando em corrente alternada. Isso eu falei agora de reatância, certo? Bem, gente, nunca, na realidade, na prática, nunca, eu digo nunca mesmo, né? Você vai ter um circuito ideal que você vai ter apenas um elemento capacitivo ou um elemento indutivo. Porque não existe máquina perfeita, né? Isso é um dos dizeres daquele princípio da entropia que eu mencionei no início. O princípio da entropia diz que não existe máquina perfeita, ou seja, você nunca vai encontrar um circuito perfeito, ou seja, um circuito que não tenha uma resistência interna, um circuito que não tenha um indutor, uma indutância residual, não tenha uma capacitância residual. Então, na realidade, na prática, você vai sempre encontrar um circuito na prática, certo? Que ele na realidade é assim. É um indutor, é um capacitor e é um resistor, certo? E aí vai circular um fluxo de corrente alternada nesse circuito. Vai chegar a um ponto que eles vão entrar em ressonância, que é um fenômeno que ocorre nos circuitos, né? Assim como tem a ressonância nos osciladores mecânicos, existe também a ressonância nos circuitos elétricos, mas isso eu vou falar em outra oportunidade. E o que é que acontece? Vai desenvolver uma reatância indutiva, uma reatância capacitiva e a própria resistência. Todas elas aqui são medidas em ohms, certo? O conjunto dessa oposição da reatância mais a resistência, das reatâncias mais a resistência, é chamada de impedância. E a gente simboliza por Z, certo? Veja que eu disse que o capacitor ele é como se fosse um anti-indutor. E o indutor é um anticapacitor, né? Então sempre você vai ter aqui um XL com XC se anulando, entendeu? E você vai ter a impedância sempre como a diferença de XL ou XC, certo? Mais o elemento resistivo. Isso aqui na realidade, depois em outra oportunidade eu vou falar com mais detalhes. Isso aqui é simbolizado com vetores, com fasores também, né? Número complexo. E se torna até, quando você aprende esses conceitos, se torna até mais fácil o entendimento e a abstração da reatância indutiva, da reatância capacitiva. Aí vai entrar ângulo de fase, mas isso eu vou falar mais adiante. Por enquanto só os conceitos básicos mesmo. Pois é, gente, então aqui falei da impedância, que é o conjunto, né? Medida em ohms e tal, né? Corrente alternada de forma superficial. E entropia. Pronto, entropia. A entropia, gente, talvez a entropia seja o
no princípio, né, a lei da termodinâmica, né, mais importante aí da física. E a entropia existe lá nos circuitos hidráulicos também, na troca de calor, entendeu? E o que é que se afirma? Que assim como a energia é conservada, a energia num circuito fechado, num sistema fechado, ela é conservada, a entropia não, a entropia sempre aumenta, gente. E qual é a relevância, qual é a aplicação que existe da entropia, né, na eletricidade, na eletrônica, nos circuitos elétricos? A aplicação dela é de extrema importância, gente. Primeiro, tomando como base só o consumo de energia, a dissipação do trabalho, da energia, do calor, certo? A entropia já entra aí, que é o seguinte: vamos tomar como por exemplo um circuito amplificador, certo? Um circuito amplificador, você vai fornecer a esse amplificador uma potência de 100 watts, certo? Você fornece um amplificador 100 watts. Pode ter certeza, gente, que se ele for um amplificador mais eficiente possível, certo? Vamos botar aqui um classe D, classe C, classe D, amplificador classe D, ele vai ter um aproveitamento de aproximadamente 90%, 10% vai perder. Então na entropia não existe máquina perfeita. Sempre que você fornecer uma quantidade de energia a um determinado sistema, sempre essa energia não vai ser aproveitada 100%. Assim em tudo, num carro, numa moto. Percebam que o carro tem um sistema de resfriamento, a moto também, certo? Aquela potência que vem lá do combustível, ela é desperdiçada no calor, no barulho do motor, certo? Então a entropia está agindo aí, sempre para desperdiçar. É como se alguém te desse uma quantidade de dinheiro X, por exemplo, te desse 100 reais para você gastar e você nunca conseguisse. Você ia gastar 90, depois essa pessoa ia te dar os 90 e você não conseguia gastar os 90 e gastar os 80. E assim por diante. Você nunca ia conseguir gastar aquela quantidade de dinheiro que aquela pessoa iria te dar. Assim é a entropia com relação à energia, certo? Sempre existe uma quantidade de energia que vai ser desperdiçada. Essa é a entropia. Essa é uma versão da entropia. Mas existe outra versão da entropia, muito importante também, que é o grau de desordem, gente. Se lembra que lá no início eu falei dos elétrons que estão lá dentro do condutor elétrico. E eles estão de forma desordenada, certo? Lá, né, de forma desordenada. E os outros elétrons até se chocam com ele e geram um calor, certo? E aquilo eu disse que era devido à entropia. A entropia é um grau de desordem. Num circuito amplificador, quando você coloca um sinal na entrada dele, certo? O circuito amplificador é um troço que ele tende à desordem natural. Ele vai gerar aqui na saída, aqui é a entrada, certo? Na saída dele, ele tende a gerar um sinal que não é uma réplica perfeita, assim, perfeita que eu digo, com exceção à magnitude e amplitude, lógico, senão não seria amplificador. Ele tende a gerar um sinal que não seja uma réplica perfeita da entrada, né? Com essas ressalvas aí que eu disse. Por quê? Porque vai ter os chamados ruídos. E de onde é que vem esses ruídos? Os ruídos vêm dos elétrons que estão no circuito lá. Aqueles elétrons desordenados vão gerar ruídos, eles vão gerar frequências, sinais espúrios, sinais indesejados, entendeu? Que vai fazer com que o sinal de saída não seja semelhante ao sinal de entrada. Certo? E como é que se faz para eliminar isso aí? Existem várias técnicas. Existe a técnica de usar filtros para eliminar os ruídos e a técnica da retroalimentação, certo? Que eu já falei em outras oportunidades, em outros vídeos aí, mas vou falar ainda mais no futuro. Então, gente, é isso aí. Quase 30 minutos. São muitos conceitos, né? E eu espero falar mais e de forma mais aprofundada. E espero que esses conceitos simples sejam acumulados com outros que vocês aprendem aí no YouTube. Espero que tenham gostado aí.